Boa tarde, Moçambique, boa tarde, mundo. Sejam bem-vindos ao Debate Internacional. O nosso programa hoje, quarta-feira, portanto, aliás, quinta-feira, dia 13 de janeiro de 2021. A partir de hoje, começaremos a ter esta conversa em direto a partir desta altura, aqui na FTV, com repetição aos sábados pelas 14 horas e 30 minutos. Portanto, a partir, aliás, de hoje, dia 13, vamos conversar, vamos debater sobre aquilo que foi a pauta mediática internacional nos últimos dias e temos, portanto, este privilégio de podermos, juntos com os nossos analistas, comentadores, painelistas, todos aqueles que de alguma forma podem contribuir para analisarmos as nuances daquilo que se passa fora de portas, fora de Moçambique. E porque o debate internacional também influencia as nossas políticas domésticas, é sempre bom fazermos esse paralelismo para compreendermos a extensão dos fatos internacionais e a sua dimensão para poder criar esta linha ao nível nacional. Hoje vamos, como sempre, conversar em três temas. Temos o nosso, portanto, convidado, nossos dois convidados. Portanto, saudações a si, José Matimulano. Seja bem-vindo ao nosso debate internacional. Muito obrigado, muito obrigado. Saudações aos telespectadores. Obrigado pela oportunidade de estar aqui no programa e de partilhar um pouco daquilo que é a visão em relação aos seus temas de relevância internacional. Muito obrigado. Já não é um estreante, o Gabriel já está aqui hoje pela segunda vez e já gostaríamos que saudasse também aí ao público. Muito obrigado pelo convite, cumprimentar o telespectador e dizer que é um privilégio estar aqui para podermos debater aquilo que ocorre pelo mundo, para poder abrir a visão do nosso pensamento político a nível doméstico aqui em Moçambique. Muito obrigado. Exato. Esta é o apanágio do nosso programa, é trazer o pensamento em relação aos diversos temas que dizem respeito ao mundo. Gostaríamos de trazer muita coisa, afinal o mundo tem mais de 200 países e muita coisa ocorre em simultâneo nesses países, mas nós tentamos sempre trazer aquilo que é a pauta mais mediatizada ao nível internacional. Vamos já ao nosso primeiro tema para esta tarde. Começo por si mesmo, Gabriel Ngoman. Estivemos aqui na semana passada a conversar efetivamente sobre a questão do conflito entre a Rússia e, portanto, as potências ocidentais devido à Ucrânia. Consta que nesta semana, ainda no início da semana, a Rússia reuniu-se, portanto, portanto, o governo dos Estados Unidos e a Rússia tiveram um encontro, mas parece-me que o encontro não saiu daquilo que se esperava que pudesse sair. Qual é a análise que faz em relação a este aspecto? Bem, nós tivemos semana passada a dizer que, olha, trata-se de vários temas que vão ser debatidos em torno da Rússia. A Rússia teria que debater com os Estados Unidos, teria que debater com a União Europeia e tinha que debater com o conjunto, né, que é a NATO. Mas os temas são diversos. Desta vez nós vimos que as conversações iniciaram em torno da Ucrânia e, portanto, foi-se direto ao problema essencial. Infelizmente, o debate começou com extremar de posições, Certo. porque parece que havia premissas do lado da Rússia, como também do lado da Wendy Sherman, que é a chefe da diplomacia norte-americana nestas conversações, em relação à adesão ou não da Ucrânia à NATO. Quer dizer, parece que esta é a premissa das negociações. A Rússia entra exigindo que a NATO, né, o bloco todo, sejam os Estados Unidos que estão em frente das negociações, garantam que a Ucrânia não irá aderir, portanto, à NATO. Esta é a primeira exigência, que os Estados Unidos, por sinal, também parecem não estar dispostos a assumir o compromisso. Portanto, com aqueles discursos de que, olha, nós não vamos fechar as portas em relação à diplomacia da NATO, nem que seja no que diz respeito a países da
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, sim, o RSS. Então, este é o ponto de desencontro. Quer dizer, ainda não se avançou para os outros temas, que são vários, entre os exercícios militares à porta da Rússia, como aqueles que vimos em junho, que eram exercícios da Ucrânia com os Estados Unidos no Mar Negro, que é praticamente na vizinhança. Então, há vários aspectos. O financiamento, portanto, dos países dos Balcãs, que a União Europeia tem em manga, como uma forma de enfraquecer a influência russa, ainda não se chegou a esses aspectos. Exato. O primeiro ponto, nó de discórdia, é em relação à posição da NATO e a Ucrânia, porque Exato. a NATO parece estar pronta para avançar. Eu acredito que o avanço da NATO em relação à Ucrânia, isso é forçado pelos Estados Unidos. Por que a Ucrânia até agora não faz parte da NATO? Porque dentro dos países da União Europeia estão divididos em relação a isso. Quer dizer, fazem ideia das consequências disso. Então, é por isso que eles foram cautelosos em não aderir à Ucrânia dentro desta Mas qual é o organização. posicionamento da própria Ucrânia, tendo em conta que tem o direito de autodeterminação? Sim, nós sabemos claramente qual é a posição da Ucrânia. A Ucrânia, portanto, está do lado dos Estados Unidos. Aliás, estamos a dizer que em junho esteve a realizar exercícios conjuntos, é porque o seu plano de defesa, o seu plano político está mais orientado para o Ocidente, sobretudo para os americanos, porque os americanos de facto precisam do território da Ucrânia para aquilo que é a sua visão em relação ao futuro com a Rússia. Ngomana, estávamos aqui a dizer qual é o posicionamento da Ucrânia, olhando os diversos contrapesos dentro da própria Ucrânia. Zelensky é um ator político pró-ocidental, mas já passou, antes dele, tinha um presidente pró-russo. Esta alteração de poder dentro da Ucrânia parece ser fundamental para o posicionamento de quando em vez da Ucrânia em relação a este desejo portanto, de adesão ou não à NATO. Isto onde eu quero chegar. Poderá haver atores externos, portanto, ou a Rússia ou os Estados Unidos, preocupados sempre que há eleições, para tentar influenciar o candidato em função da posição que ele pode tomar. Acredita que isso é possível ocorrer? Bem, em relação aos americanos, a visão é clara. Mesmo que sejam lá republicanos, mesmo que sejam os democratas no poder, o avanço para a Ucrânia parece uma agenda americana, porque se for a ver, abrandou um bocado esta ideia com a subida do Trump. Diríamos que o Trump foi o único presidente que não bateu muito com esta tecla, também com aquela sua visão de América primeiro, parecia estar um pouco fechado dentro do seu território, com problemas americanos, e também avançou com forte destaque para a China. Quer dizer, o Trump olhava a China como uma grande ameaça, mas, pelo contrário, como dizemos, subiu, como dissemos no passado, subiu este presidente que achávamos que seria o mais diplomata, o mais pacífico, a avançar com várias frentes de luta. Quer dizer, está com a frente da luta contra a China e abriu esta frente da luta contra a Rússia. Aliás, chamou o presidente russo de assassino. Quer dizer, esta expressão é uma expressão terrível vindo, portanto, de um presidente norte-americano em momentos de paz, porque não é diferente de uma situação de guerra contra o Iraque e chamar o presidente de lá um vândalo ou um assassino, mas agora... E nem como dos democratas. O George Bush já chamou alguns países do eixo do mal. O eixo do mal. Essas terminologias, exato, sim, mas não são comuns para os democratas. Sim. O que acontece é aquilo que digo. Este presidente, portanto, vem trazer a agenda da luta frontal contra a Rússia, vem reavivar essa agenda, né? Obama também não foi tão frontal, né? É claro que houve confrontação em relação a ideologias desavindas, mas o grande desejo de ir buscar a ideia do Bush de 2008, da Conferência de Bucareste, que é esta que os americanos forçaram a entrada da Ucrânia na NATO. Portanto,
em 2008. Depois de 2004, muitas nações da ex-URSS terem aderido à NATO. Então, em 2008, parecia que a Ucrânia e a Geórgia, portanto, avançavam para a NATO. Mas era uma ideia americana. Exato. Nós vimos como a América lutou para isso. Mas os países europeus, como digo, estão divididos. E para aderir à NATO, uma nova nação, é preciso que haja consenso. E esse consenso parece que não foi alcançado até agora do lado dos europeus. Portanto, este é um projeto antigo de ter a Ucrânia. Quer dizer, a NATO está a avançar aos poucos e de forma paciente. Exato. Então, não é uma agenda do Joe Biden, é uma agenda americana. Exato. Muito bem. José Matemulano, se olharmos a composição das delegações que estiveram em frente deste encontro Rússia-Estados Unidos, estamos a ter aí, portanto, os vice-chefes da diplomacia. Não temos o Sergei Lavrov, que é o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, não temos o atual secretário de Estado dos Estados Unidos da América, o Anton Blinken. Não estão. Isto não corre o risco de ter sido o próprio encontro secundarizado, tendo em conta que estávamos expectantes de que é um assunto grande, mas foram lá delegações, foram lá juniores a tratarem um assunto que estamos à espera que foram seniores. E que mensagem pode estar a representar isto? Bom, eu acho que esta questão na verdade, é de menos importância neste momento, porque o nível de competência das partes é reconhecido. Tanto o Rybkov como o Glushko, mesmo como a Sherman, são diplomatas de alto nível. Que não haja dúvida em relação a isto. Quer dizer, tanto mais que é preciso dar um pouco de descanso, se quisermos, um pouco mais de fórum às primeiras caras, porque eles terão que aparecer mais tarde. Mas eu gostaria de começar a dar uma explanação mais, no meu ver, mais clara em relação a estas conversações. Certo. Porque, primeiro, temos que ver que o que a Rússia fez foi lançar as cartas na mesa e publicou, coisa quase inédita na diplomacia internacional. As reivindicações da Rússia estão documentadas, estão no site do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, que são 3 pontos principais. E segundo a diplomacia russa, segundo a Rússia, aquilo não é um menu, não é um cardápio onde se deve escolher um ponto, não é? Em detrimento de outro. Não, tem que ser resposta para os 3 pontos cruciais, que são, em primeiro lugar, o regresso da NATO à condição de 1997. 2, a retirada incondicional de todo equipamento de ataque massivo, bélico, mísseis da Europa do Leste, que é da Roménia, da Polónia e da República Checa. 3, é a não admissão de 2 países, quer dizer, que temos a Ucrânia e a Geórgia. A questão das conversações em relação ao conflito, não é, ucraniano, o que se tem chamado russo-ucraniano, não está na mesa de conversações. A Rússia não colocou isso lá. E se for a notar, esta é uma retórica da mídia ocidental. A Ucrânia entra na mesa de conversações pela questão da sua adesão ou não à NATO. O facto da Rússia ter lá homens, ter lá esta concentração de homens na fronteira ucraniana, que é trazido na mídia ocidental como um indicador concreto, direto, de um ataque eminente da Rússia à Ucrânia, não passa daquilo que chamamos de poeira para os diletantes. Porque não é por aí. E se quisermos, é só um pouco mais de análise, que se a Rússia quisesse atacar, ou quando quiser atacar, se quisermos assim colocar a coisa, a Ucrânia, não precisará de colocar um contingente de 100 mil homens na fronteira com a Ucrânia. Quer dizer, será um ataque, fulminante. E provas disso temos agora com a questão do Cazaquistão. Certo. Quando a Rússia, em menos de 24 horas, colocou lá um contingente, de 3.500 homens, praticamente.
Exato. Através da Organização de Defesa Comunitária, que é a ODKB. Não é? Portanto, quer dizer, o treino nesta área, quer dizer, a capacidade de colocar homens, não é? Em qualquer, naquela zona, a Rússia tem. Portanto, não precisa de colocar 100 mil homens ali e dizer que, olha, vou atacar. Estão a escrever, estão a desenhar, olha, agora já começou, está o inverno muito forte, a Rússia vai entrar, porque, olha, as técnicas de guerra já, olha, dizer que a Rússia usa o inverno como uma técnica de guerra, bom, não está a coisa. Então, Mas acredita que as reivindicações da Rússia sejam legítimas? eu vou chegar lá. A questão, o que a Rússia fez foi um desabafar e um ultimátum, praticamente. Apesar de oficialmente a Rússia negar que isto seja um ultimátum, mas as reivindicações são claras, que qualquer analista, qualquer pessoa percebe que são inexequíveis. Quer dizer, os Estados Unidos da América e a NATO, e já agora, a União Europeia foi excluída dessas conversações, porque a Rússia fartou-se, porque sabe que quem decide tudo são os Estados Unidos da América. Então excluiu a União Europeia propositadamente para mostrar que a União Europeia não tem voz. Não é ator relevante. Não é ator relevante. Porque ela vai sempre a reboque dos Estados Unidos da América. Tanto mais se olhares para a retórica europeia, quando do Trump no poder, era de que perderam um líder. Não é? Quer dizer, quando voltou o Biden, sim senhor, oi, quando entrou o Biden, sim senhora, temos agora, a América voltou, o nosso líder voltou. Então, nunca houve uma seriedade naquilo coisa. Então, a Europa sempre conversou, sempre houve debates, conversações, que nunca levaram a lado algum. O que a Rússia está a dizer agora é que, olha, lançou os 3 pontos que são, a priori, inexequíveis, sabe-se disso. No meu ver, no ver de alguns analistas, muitos analistas, é que, na verdade, o que a Rússia está a fazer é simplesmente querer legitimar aquilo que ela irá fazer a posterior. Quer dizer, que ela tem cartas na manga. Ela tem cartas na manga e essas cartas, o Vladimir Putin, há pouco tempo, em conferência de imprensa, quer dizer, disse claramente que, olha, seriam soluções técnico-militares. Porque a Rússia tem capacidade bélica, quer dizer, novas armas de novo tipo, que pode colocar em qualquer ponto extremo. Agora, imagine se a Rússia simplesmente, sem ter lançado esta mesa de conversações, estes rounds de conversações, simplesmente acordasse num belo dia e começasse a colocar essas armas ou estes sistemas onde quer que fosse. Haveria um escândalo internacional. Assim, pelo menos, penso que é uma forma de tentar legitimar aquilo que irá fazer posteriormente. Portanto, certo. A questão da guerra com a Ucrânia, a questão deste conflito que se diz aí no coisa, é uma questão que está a ser lançada, simplesmente não é debatida pelos líderes. Lança-se para a mídia ocidental. Agora, vamos olhar para aquilo que é... porque a Rússia coloca a coisa nessa questão, nestes termos. Temos que conversar, temos que ter respostas o mais rápido possível, não é? Sabe-se que com este leque de exigências não é possível ter coisa, mas ela diz que não é para andarmos a dar voltas, não é? Sem fim nenhum. Ainda que hajam garantias, é um dos pontos também, que é a garantia jurídica, é? Da segurança da Rússia, sim, em relação à NATO, porque, vamos olhar factualmente, diga-se o que se disser, mas os factos são factos. Não é a Rússia que foi às portas dos Estados Unidos da América. Não é? Exato. Quer dizer, são os Estados Unidos da América, é a NATO que veio às portas da Rússia. A segurança russa está em perigo. Os russos agora, até um ditado russo que diz, olha, que você pode ameaçar, pode provocar um urso enquanto ele não se sentir ameaçado. Mas quando ele se sentir ameaçado, ele vai atacar. Ou ele vai dar... Praticamente estamos numa fase dessa, em que foi-se provocando o urso, ok? Mas chega uma fase em que ele se sente ameaçado e aparece a dizer que, sim senhor, chega, basta, e são as linhas vermelhas. Porquê? A questão da Ucrânia é fundamental porquê? Nós cá fora não vemos muita coisa que acontece lá dentro. É que há manobras e aquilo que chamam de assimilação do território em termos militares, que não vê na mídia, mas que os profissionais militares sabem o que está acontecendo na Ucrânia. Por parte de quem? Dos Estados Unidos da América. Okay. Isto não é segredo para ninguém. E vou dizer mais, quer dizer, neste momento, o que está a coisa, quer dizer, que país é esse que tem soberania quando tem
que no Ministério da Defesa tem dois cidadãos norte-americanos a trabalharem lá dentro como coisa, profissionalmente, não é? São consultores. Não são, que são consultores e coisas, não são mais de consultores, porque uma coisa é consultor quando tem a função não é, de treinar ou de consultar como coisa, outra coisa é quando você está no Ministério da Defesa, quer dizer, Está vinculado à própria folha salarial. Exatamente. E não mais, não é o primeiro exemplo. Que país é esse que chega, quer dizer, agora não, mas no governo do Poroshenko, que já agora vou lhe corrigir, porque eu digo que o Poroshenko, que o presidente anterior era pró-russo, não, Era também pró-ocidental. Obviamente. Tinham cerca de 7 ministros estrangeiros, desde americanos, canadenses, como se quiserem, georgianos, o Saakashvili, que era presidente da Geórgia, era ministro, era governador na Ucrânia. Quer dizer, para dizer que a Ucrânia, como sujeito da política internacional, como um país soberano, ele não existe para a Rússia. Exato. Então, não há possibilidade nenhuma de conversações com a Ucrânia. Apesar de haver pedidos já de conversas diretas, não é possível. Exato. Interessante os dados que está aqui a levantar o José, mas eu queria compreender de si, tanto o Gabriel. A Ucrânia está, neste momento, no cerne da discussão em termos diríamos, se nos permitir, desses blocos, queremos ser um pouco saudosistas, o bloco do leste e o bloco ocidental. Mas a minha questão é, há ou não há intenções de Vladimir Putin, efetivamente, de invadir a Ucrânia? O que é que teme ele com a presença das Forças Armadas, se não há um caderno conhecido das Forças Armadas da NATO, se não há algum projeto conhecido de invasão à própria Rússia? O que é que estaria a temer? Bem, primeiro em poucos minutos, 2 minutos, também vou lançar a mesma questão. A meu ver, a Rússia não quis invadir a Ucrânia. O concentrar 100 mil militares juntos à fronteira com a Ucrânia, e veja qual foi a resposta da Ucrânia, foi preparar o seu exército e mais reservistas que não passavam por aí de 180 mil. Quer dizer, se só a parte que está na fronteira já é 100 mil e ele só tem 180 mil, como total, incluindo reservistas, dá para perceber a desproporção. E não só, nós sabemos que o maior arsenal nuclear do mundo está nas mãos da Rússia, não dos Estados Unidos. Agora, aquela atitude, para mim, foi uma forma de forçar, né, esta conversação. Portanto, se não fosse a presença daquele contingente militar junto, porque o que aconteceu? A Ucrânia, em seguida, tanto apresentou este apelo internacional, tanto está a ser invadido. Alguns diziam que no início do ano já a Rússia iria avançar. Eu acho que não precisava daquilo tudo, mas aquilo era um meio de pressão para que se sentasse à mesa. Qual é o objetivo da Rússia? É que a NATO se retire da Ucrânia. Regressar a 1997. Tá. Em 1997 não é possível, porque, como disse, em 2004, muitos países da Europa do Leste aderiram à NATO. Mas também, se formos a olhar, volto a dizer, se formos a olhar o mapa da Rússia, quer dizer, o mapa da região, a Ucrânia está localizado num ponto estratégico, né? Então, estes exercícios junto ao Mar Negro, portanto, exercícios conjuntos com os americanos dentro do território da Ucrânia, portanto, esta é a preocupação, portanto, da Rússia, quer dizer, a presença de americanos na sua fronteira e não só, é preciso ver que parte do território da Ucrânia também pertence à Rússia. Portanto, e depois não só, os próprios ucranianos estão divididos em relação àquilo que é a sua vinculação. Quer dizer, estão mais vinculados para a NATO ou estão mais vinculados para a Rússia? E depois não só, também Vladimir Putin tem que mostrar pujança por causa também do seu futuro político dentro da própria Rússia. Quer dizer, ele não pode, a dado passo, mostrar fraqueza, porque de momento os russos confiam nele e percebem que com ele no poder estas ameaças poderão ser minimizadas. Exato. Então, isto tem, portanto, um sinal muito político, que é arrastar a NATO
os Estados Unidos à mesa de negociações, afastar, portanto, os americanos junto da sua fronteira e vai ver que agora, portanto, o bloco europeu já está mais dividido em relação à adesão da Ucrânia. Se a discussão fosse daqui a um mês, ou seria adiada de forma sistemática. Certo. Por quê? Porque temem as consequências destas decisões. E não só. Também a Rússia é um ator econômico muito importante na região. Quer dizer, é outro aspecto em peso. Não é que o bloco europeu seja fraco em negociações com a Rússia, não. É que o próprio bloco europeu está dividido em relação às suas visões com a Rússia. Existem também as nuances econômicas. Dos americanos. Diferentemente dos Exato. americanos. Muito bem, Gabriel, vou interrompê-lo porque temos pouco tempo e eu gostaria de escutar o Matimo. Só para a mesma questão. A questão quer dizer, do forçar, não é? Porque é o forçar das negociações. A manutenção do contingente na fronteira ucraniana teve mais objetivo, porque sabiam que os americanos iam trazer à tona essa questão iam exigir que eles se afastassem daí. Mas houve acordos internacionais de que a América foi a primeira a abandonar. E um dos acordos em que nem sequer ratificou foi de controle de exércitos, quer dizer, dentro dos países. A América não ratificou essas coisas. O outro acordo recentemente abandonado pela América é o acordo de céu aberto, que é de controle, um acordo de confiança, onde os países, os da NATO, quer dizer, a União Europeia, mais os Estados Unidos da América, periodicamente podem sobrevoar os territórios um do outro para verificar sobre a deslocação do arsenal bélico e por aí fora. A dada altura, com Trump, os Estados Unidos da América retiram-se deste tratado. A Rússia, logo a seguir, também que ia retirar-se do tratado. A Europa disse que não precisa, deixa os americanos lá, nós podemos continuar aqui a fazer, a vigiar-nos uns aos outros. Os russos disseram que não somos parvos. Porque se a Europa vem vigiar o nosso território, os dados vão para a América. Vão para os Estados Unidos. Então, não há coisa. E é o que a Rússia disse agora. O Glushko e o Ryabkov já disseram. O que está a acontecer é que não nos indica, não nos digam onde as nossas forças devem estar no nosso território. Porque podia haver um mecanismo de controle deste tipo de deslocações se aqueles tratados fossem ratificados, o que não foi feito. Por quê? Porque qualquer tratado que se faz, ainda nas garantias que a Rússia pede hoje, jurídicas, Putin foi claro, escolha, os americanos não honram os seus compromissos. Com garantias jurídicas e tudo, que o diga o tratado atômico nuclear iraniano. Não é? Exato. Quer dizer, foi ratificado, mas quando não interessou mais a América, aquilo foi abandonado. Só que é por isso que eu digo que o lançar isto à mesa é simplesmente uma forma de tentar legitimar os passos subsequentes. Que é aquilo que nós, os experts, os gourmands da política, precisamos queremos ver, quais são os passos que vêm a seguir. Porque todo o resto é só um exercício aqui. Uma nuvem de arreio. Exatamente. Exato. Muito obrigado. Efetivamente são estas nuances. Há muita coisa que pode ser dita em relação a este conflito. Os próximos dias vão ditar muita coisa, mas nós vamos ditar o nosso primeiro intervalo, vamos a ele e regressamos com o nosso segundo tema. Até já. Junta-te a nós, venham todos levantar a voz, diga não ao cancro da mama. Então nós, como Organização da Mulher Moçambicana, queremos apelar a todas mais para ter essa cultura de sempre fazer um rastreio para ver qualquer coisa estranha que está no seu corpo. Ir ao posto de saúde, não dizer, se sentir alguma coisa, dizer, isto vai passar. Vai passar. Às vezes não passa, é mesmo cancro da mama.
Portanto, todas nós temos que fazer. E esse trabalhinho é muito simples. Quem é que não pega na sua mama todos os dias? Todos os dias vamos tomar banho. E nesse momento, a gente pode fazer o teste. Depois de fazer o nosso teste, aquilo que sentirmos de estranho, é melhor ir a quem sabe mais. Também queremos apelar que esta iniciativa não seja só para o mês de outubro. Seja uma iniciativa para sempre. Toque, toque, toca. Pode salvar a tua vida. Junta-te a nós. Venham todos levantar a voz. Diga não ao cancro da mama. Queridas filhas e irmãs, no caso de sentires um caroço na mama, dirige-se imediatamente a um centro de saúde. Mais vale prevenir do que remediar. Toque, toque, toca. Pode salvar a tua vida. Caro cidadão, não fica na linha férrea para vender, conversar, brincar ou qualquer outro motivo, pois estará a colocar a sua vida em risco. A sua segurança em primeiro lugar. Volte, festas felizes e um próspero ano novo. Para vender os teus produtos. Estamos de volta para a segunda parte do nosso debate internacional. As coisas estão mesmo aquecidas aqui deste lado e vamos ao nosso segundo tema para esta tarde. Vamos falar da Coreia do Norte. Ocorreu, portanto, é notícia, José Timulano, que a Coreia do Norte terá lançado mais um míssil, portanto, um míssil balístico no Mar do Leste, uma semana depois de ter a própria Coreia do Norte reconhecido ter feito um outro lançamento. Já estávamos um pouco desabituados a escutar notícias de lançamentos de mísseis. O que é que estará por detrás desta atitude de Pyongyang? Bom, na verdade eu acho que este é o tema mais simples do nosso debate hoje, da nossa mesa, porque o que a Coreia do Norte está a fazer é aquilo que muitos países, como por exemplo o Iraque, o Saddam Hussein, como a Líbia do Gaddafi, e já agora como o Cazaquistão, do Tokayev, não fizeram. Quer dizer, quando está a fazer com que não se esqueçam que ela existe e ela tem essa capacidade. Não é? E mais do que isso, com qualquer exército, com qualquer arma que tenha, ou capacidade de colocação, de lançamento das bombas, por isso, tem que treinar. E treinos de mísseis só se fazem lançando mísseis. Quer dizer, há uma parte teórica, mas a prática é essa. No fim do dia tem que se lançar um míssil. Portanto, não passa disso, perceber que eles estão lá e provar mais uma vez que, na verdade, a garantia de segurança só tem quem tiver a capacidade de repostar com consequências ao potencial inimigo. Exato. Por quê? O próximo tema, mas ele está interligado, vou ter que falar sobre o assunto. Quer dizer, há pouco tempo houve um fórum econômico, Valdai, isso na Rússia, onde esteve o presidente do Cazaquistão, Tokayev, a dizer claramente, escolha, nos dias de hoje, não precisa ter uma arma nuclear para garantir a segurança. É só uma questão de diversificar. Podem procurar isso na internet, diversificar a economia, trazer investimento estrangeiro, ser multivetorial e a garantia está, que a segurança está garantida. E o presidente Vladimir Putin estava no debate, na plateia, quer dizer, na mesa, ele diz que
de uma forma muito irônica, diz que o Saddam Hussein também pensava assim. Mas de uma forma muito sutil. Diz que, Exato. o Saddam Hussein também pensava assim. Uma semana, duas depois, há o ataque que há no Cazaquistão. Tanto para dizer que quer dizer, não é só a garantia de investimento estrangeiro, do capital estrangeiro, que pode dar a sensação de segurança. Portanto, a Coreia do Norte está a fazer o que fez praticamente, bom, é mostrar, é dar, quer dizer, está a treinar, sim, e está a dar a entender que, olha, não se metam connosco e não mais do que isso. E o objetivo final do regime norte-coreano é, neste desenvolvimento dessas armas, será este mesmo o objetivo, ter arma nuclear? Não, ele já tem, isso é reconhecido praticamente, que ele já tem. O que sempre esteve em causa foi a capacidade de colocação da arma nuclear, da bomba, em qualquer ponto, que é onde já é questão de transporte, não é? Você pode ter a bomba ou a arma nuclear em casa, mas tem que ter o transporte. É o que faltava. E eles também já disseram agora, e até já sob forma de propaganda, mas a Coreia do Norte diz que o lançamento que fez não foi míssil balístico, mas sim foi do hipersônico, o que é colocado em causa, né, em termos de coisa, de veracidade, porque, quer dizer, se é verdade, então alguém terá oferecido essa tecnologia. Quer dizer, ou a China, não é? Ou a Rússia, o que é menos provável. Não é? Portanto, o objetivo final, como sempre, quer dizer, estes são países, a Coreia do Norte é um dos poucos países que luta pela sua soberania, no mais amplo sentido. Então, é seguir este intuito de garantir a sua soberania. Assim como a China, assim como a Rússia, assim como o Irão, como Cuba. Portanto, a soberania é que está em causa. Muito bem. Gabriel Ngomano, não é usual falar da política internacional sem envolver os Estados Unidos da América, embora já parece-me que está a ser consensual, que está a perder este poderio como potência. Mas, até agora, no Concerto das Nações, afigura-se como a principal potência. E a minha questão tem a ver com em relação ao papel de Joe Biden. Não se conhece qual é a sua visão da política externa relativamente à Coreia do Norte. Desde que tomou posse, Joe Biden reativou as suas relações com os velhos aliados, a União Europeia, visitou, portanto, os seus aliados, os velhos aliados, retomou aquele degelo que existia, aquele gelo, quebrou o gelo que existia nas relações anteriores entre Trump e os seus aliados. Portanto, aqui está tudo bem, está tudo claro, retomou as relações Estados Unidos-União Europeia. Donald Trump iniciou muito fugaz em relação às relações, eu passo aqui o plenário, portanto, a Coreia do Norte, mas depois tudo terminou com abraços, tornou-se o primeiro presidente, depois da Guerra da Coreia, a poder pisar aquele território. Joe Biden, qual é a sua visão? O que é que acha da sua visão em relação à Coreia do Norte? Ainda não conhecemos qual é a visão deste país, que costuma ser um balanceador. Bem, posso dizer que Joe Biden, de momento, deixou claro que ele herdou a luta que o Trump tinha iniciado com a China. Avança com uma nova luta contra a Rússia, mas em relação à Coreia do Norte ainda não está claro qual é a sua visão. Mas é preciso que a gente veja uma coisa, é que quando inicia a Guerra Fria, tanto a divisão das Coreias, o que aconteceu é que o bloco soviético desenvolveu militarmente, mas paralelamente a isso, há um país isolado que desenvolveu muito militarmente, que é a Coreia do Norte. Quer dizer, desenvolveu mais que a China. Na altura, não estou a falar comparativamente hoje. Então, a Coreia do Norte nunca deixou de ser uma ameaça para os Estados Unidos. Por quê? Porque desenvolveu duas tecnologias fatais, que é a tecnologia de armamento atômico, que é o nuclear, e mísseis balísticos. A Coreia do Norte era vinculado por aquele acordo de 1987 entre Reagan e Mikhail Gorbachev, que era o secretário-geral do Partido Comunista. Tratado de mísseis balísticos de médio alcance, que Trump abandonou. Portanto, o que a Coreia do Norte sempre fez é que deixou claro no mundo que a sua tecnologia atômica
não só era militar, como também era de sobrevivência, por causa daquelas... Portanto, está isolado pelos Estados Unidos. Portanto, sanções. sim, tem muitas sanções. Exato. Então, o que era acordado em negociações com os americanos é que ele ia reduzindo o seu programa nuclear também com ajudas financeiras, né? Então, estes mísseis que lança, sobretudo se forem de médio alcance, porque esses ameaçam os Estados Unidos. São dois tipos de mísseis que ameaçam os americanos, são de médio e de longo alcance. Então, se proíbe já o de médio alcance, não preciso falar do longo alcance. E sempre que a Coreia do Norte lançou mísseis para o Mar do Leste, ou o Mar do Japão, quando mede-se a distância, percebe-se que, se mudasse de direção, batia algum Estado americano. Portanto, isso ficou claro que se mete uma ogiva nuclear, atinge os americanos. E essa é uma grande preocupação. É por isso que sempre que percebe que há um silêncio do lado dos americanos, usa, portanto, estes testes para forçar negociações. Porque essas negociações, por um lado, o beneficiam. Quer dizer, os americanos são aqueles que fazem acordos, já dado passo abandonam, portanto, não dão continuidade. E uma forma também da sobrevivência econômica da Coreia do Norte são estas ajudas americanas que precisa receber para poder amainar o seu programa nuclear. Portanto, se formos a ver o presidente norte-coreano, antes de lançar este míssil, falou das dificuldades, sobretudo na área alimentar, que o país está a enfrentar. Em relação ao Covid, pouco se fala, porque é um país que recebe poucas pessoas, é fácil controlar isso, mas em relação à situação alimentar, de novo, não está boa na Coreia do Norte. Portanto, a relação com a Coreia do Sul também não está boa. Achávamos que as coisas iam normalizar com aquela visita do presidente americano à Coreia do Norte. Mas esta pressão, para mim, é para ganhar os revenues. Quer dizer, forçar os americanos a voltar à mesa de negociações e haver aquele trespasse que sempre aconteceu e que não é muito anunciado aqui, mas na verdade a Coreia do Norte recebe muito dinheiro dos americanos para poder manter aquele clima de paz. 2 minutos para si. Eu deixa-me discordar um pouco da abordagem do colega, porque em relação com ele. Porque assim, nós, quer dizer, não vemos isso, não se relata que os Estados Unidos da América fizeram um teste do míssil. A Rússia fez um teste do míssil. Um teste, quer dizer, o Israel, o Paquistão, a Índia, quer dizer, a Índia, a França, todos fazem testes. É uma questão necessária para experimentar aquilo que se tem em casa. No caso da Coreia, quer dizer, qualquer teste que se faça, começa a interpretar que é uma força, quer dizer, é forçar conversões. E não há nada no dia de hoje. Já agora, na sua questão em relação à agenda do Biden, que o Biden marginaliza a Coreia, é que quando o Biden entrou para o poder havia problemas internacionais muito mais sérios. E é prática dos presidentes norte-americanos tocar a Coreia quando tem que resolver problemas internos. Mas, portanto, a minha questão é, numa perspectiva de que a agenda é diminuir portanto, os arsenais, quando encontramos países que estão a desenvolver esses arsenais, os países não podem ficar preocupados com esta... Não, olha, não pode. Olha, os norte-coreanos não são uma ameaça para os Estados Unidos da América. Ok? A América que é ameaça para a Coreia do Norte ou outro país qualquer. Mas isto está na doutrina militar norte-americana. Isto está claro, escrito que, olha, que quer dizer, a América nunca irá atacar um país capaz de qualquer das formas, infringir um golpe, quer dizer, irreversível, quer dizer, um golpe profundo. Não vai acontecer. Olhe para as guerras todas em que a América participou, ao longo dos últimos 20, 30 anos, há de ver que não aconteceu isso. É sempre supremacia, ataque aéreo e tudo mais. Guerra, corpo a corpo, terreno. A América não conhece. A América nunca teve uma guerra. Quer dizer, a guerra a guerra civil, não, a guerra do Vietnã, olha, aquilo foi no Vietnã. Exato. Está a referir-se dentro no do seu território, no seu território norte-americano. Exato. Ele não tem esta prática, não conhece isto. Isto não está no gênero norte-americano. Então, é por isso que eu digo que
a Coreia só é agenda, só aparece na mídia. O Trump precisava da Coreia na altura. Precisava, por isso que ele tocou na questão do coreano, porque ele queria aparecer como o primeiro, como disse o Ngomana há pouco tempo, porque apareceu como o primeiro presidente depois da separação dos Coreias e tudo mais, que é o que Trump queria. Mas Biden, quando entra, ele recebeu um leque de problemas internacionais que não está nem aí para a Coreia, não há tempo para isso. E a Coreia não está, porque não é a primeira vez que a Coreia tem problemas de alimentação. Então, não vai usar hoje um ou dois lançamentos para forçar os americanos a sentarem à mesa de negociações. Isso é, quer dizer, houve simplesmente um treino, não é, rotineiro como qualquer outro. Exato. Muito bem. Creio que os nossos temas aqui são interessantes. Há muita coisa que pode ser dita e eu creio que teremos oportunidades de poder avançar mais com este assunto. Apenas dizer que esses dois lançamentos, o último lançamento da Coreia do Norte foi às vésperas da reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Provavelmente há uma mensagem que está lá para ser dita. Pode só falar disso em 30 segundos, porque nós vamos já ao intervalo. Esta discussão em 30 segundos não é possível. Mas a questão que coloco, talvez em 30 segundos, pode ser respondida. Sim, a questão da Coreia do Norte usou o seu arsenal para forçar o mundo a negociar. A dizer que estou aqui. Sim. Por quê? Porque a Coreia do Norte está isolada. Não sei se já perceberam. Não pode receber nenhum produto, nem de Moçambique. Aliás, se recordarmos, a dado passo de Moçambique está a fornecer peixe. Então, ele percebe que tem que usar a sua pujança militar para forçar o mundo a negociar com ele e ganhar algumas aberturas. Porque, de outra forma, não tem como resolver os seus problemas internos. Portanto, é como quem diz, ele tem um cão. Caça com aquele cão. Exato. Ninguém vai usar uma arma se não tem arma, só tem um cão. Muito bem. Nós vamos. Eu sei que o José Matemulante quer aqui dizer alguma coisa, mas vamos ao nosso intervalo. É inegociável, pelo menos este. Nós vamos a ele e regressamos já com o nosso terceiro tema. O coronavírus é um inimigo invisível. Contudo, usando corretamente as medidas de prevenção, é possível vencermos esta pandemia. Juntos, somos capazes. Fique em casa. O estigma e a discriminação podem fazer com que as pessoas infectadas pela Covid-19 escondam a doença ou não tenham acesso aos serviços de saúde. Não discrimine a pessoa infectada e encoraje-a à adoção de medidas de prevenção. O uso da máscara, o distanciamento social e a lavagem das mãos devem constituir o dia a dia de todos nós. Proteja a si e a sua família. Seja um educador sanitário. Juntos, podemos vencer a Covid-19. Moçambique, stop Covid-19! O uso de máscaras nos transportes públicos é obrigatório. E se cada um fizer a sua parte, ficaremos todos seguros. O uso das luvas é recomendado apenas aos profissionais de saúde e aos cuidadores de pessoas doentes. Fique em casa, por nós e por você. Vivemos um momento crítico em que cada um de nós é chamado a contribuir. Fique em casa e proteja a si e a sua família. Pai e mãe, estamos num período de luta contra a pandemia da Covid-19. Não se esqueça de levar a sua criança ao peso e à vacinação na unidade sanitária. As unidades sanitárias estão prontas para garantir a segurança dos seus utentes. Sempre que as visitar, cumpra com as medidas de prevenção. Juntos contra a Covid-19. Moçambique, stop Covid-19! Não te pendures na carruagem, nem atravesses sem olhar. Caro cidadão,
Antes de atravessar a passagem de nível, preste muita atenção, repare os dois lados para certificar se o comboio está a passar ou não. E só depois é que pode atravessar. A sua segurança em primeiro lugar. Votos de festas felizes e um próspero ano novo. É perigoso, não atires lixo para a linha, nem tires as pedras em volta. Continuamos com o nosso debate internacional aqui na FTV hoje, quarta-feira. Como nos referimos, a partir de hoje passaremos a entrar em direto aqui, tanto no nosso canal, e teremos a repetição do programa para quem não teve ou não vai poder ter a oportunidade de assistir aos sábados, às 14h30, portanto, minutos. Portanto, continuamos com o nosso terceiro tema e vamos abordar agora a questão dos conflitos, o conflito no Cazaquistão. Portanto, há nesta semana dezenas de mortes foram noticiadas. Iniciou, portanto, um conflito dia 2 de janeiro. O ano iniciou logo com este conflito. O que é que poderá estar a significar este conflito? E depois vamos abordar a entrada de outros atores, mas a questão política interna do próprio Cazaquistão. Bom, é assim, a questão do Cazaquistão tem obviamente o prisma interno e o prisma externo. Portanto, o interno está claro que tem que ver com a questão da situação socioeconómica, né? Que é custo de vida, e que depois foi a gota d'água, foi a subida do preço dos combustíveis, né? Que levou a manifestações da população. Mas que logo a seguir, um outro ponto, uma outra questão, na verdade, interna, é a luta de clãs, porque o Nazarbayev, o ex-presidente, e todos os seus familiares, praticamente, detêm o grande bolo da riqueza cazaca. E outro problema, outra bomba que existia, que se chamava de bomba de ação retardada, é o facto de, na verdade, existirem dois poderes no Cazaquistão, coisa que foi remediada agora, que o começo da remediação já foi dado. Portanto, é quando o Nazarbayev assume o cargo do chefe máximo, líder máximo da nação e da segurança nacional, né, e o Tokayev como presidente, mas percebia-se que isso era praticamente um país com dois poderes, dois presidentes. Tinha que acabar isso. Então, o que teria sido uma manifestação da população a reivindicar o que é legítimo, situação socioeconómica, dificuldade da vida, se não fosse a forma coordenada e massiva de ataques a infraestruturas, não é, principais, quer dizer, da nação. Quer dizer, não estou a ver qual é o exemplo que a gente vê, né, em termos de manifestações, até nas primaveras árabes, né? A população não foi tomar aeroportos, a população não foi tomar, digamos, instituições de segurança e por aí fora. Tanto fala-se de cerca de 20 mil homens, não é, armados, que estiveram a destruir o país. Portanto, esta é a questão interna, o que já ferveu a grande pota de coisa, era mesmo esta divisão do poder. Tanto mais que agora, como uma das medidas, o Tokayev decidiu, quer dizer, criou um novo fundo, em que os ricos, os donos dos bancos lá dentro, que são os do Nazarbayev, da família de coisa, tem que injetar lá um dinheiro no novo fundo para os outros cidadãos, quer dizer, os casacos. Portanto, este é o prisma interno deste conflito. Exato. O fato do sistema político
Tokayev é acusado de liderar um regime de repressão até para os próprios adversários políticos. Há quem fala aqui de uma mão externa. Corrobora com esta afirmação? É estranho isso, porque o Cazaquistão, de todos os países naquela região, era o país tido como uma ilha de estabilidade e um exemplo a seguir em termos de, como disse há pouco tempo, de desenvolvimento econômico e por aí fora. Só que, agora, quando se diz que ele liderou uma máquina de repressão, é estranho porque, quer dizer, ele entrou há pouco tempo no poder. Portanto, o clã que podia ser acusado de tal coisa era o clã Nazarbayev. Pelo contrário, Tokayev é tido como inteligente, um só liberal e tudo mais. E ele demonstrou isso. Como eu disse há pouco tempo, a questão no Fórum Econômico Valdai. Ele disse isso abertamente. Portanto, não é o que estava lá em casa. O que estava em causa era penso eu já, muito particularmente, a questão de se ter eclodido numa altura em que se previa as conversações com a Rússia, da Rússia com os Estados Unidos e a NATO. Porque, diga-se que em relação à Ucrânia, tem uma importância fulcral para a segurança da Rússia, mas quando se traz ao Cazaquistão com uma fronteira de 8.000 quilómetros, se o Cazaquistão desmorona, quer dizer, as chances da Rússia se manter intacta são mínimas, são nulas. É por isso que houve esta reação, quer dizer, fulminante, não é? De se mandar o exército da NATO, digamos assim, a famosa NATO russa, lá para conter o coisa. E isso já agora, vou dizer que isso aconteceu, que nem a própria NATO, nenhuma organização conseguiu mandar um contingente de género em termos legais, que legitimar a coisa, e em termos logísticos, em tanto pouco tempo. Voltamos a colocar a Rússia no meio deste fervilhão em Goman. Acredita que acabou sendo um presente especial para Vladimir Putin poder agir com esta rapidez? Poderá haver aqui mensagens subliminares desta capacidade da Rússia? Uma mensagem que também poderá estar a enviar ao Ocidente sobre a capacidade de resposta que aqui foi elucidada pelo José? Bem, veio a calhar porque nós vimos já no dia 5 de janeiro a situação estava quase que incontrolável. O exército do Cazaquistão não estava a conseguir dar recado. É por isso que apelou. Mas a Rússia não invadiu o Cazaquistão porque faz parte. São 6 países que fazem parte do Tratado de Segurança Comum. Exato. Então, no âmbito desse abrigo, desse acordo, né, de Tratado de Segurança Coletiva, portanto, a Rússia enviou as suas tropas. Isso, politicamente, veio mostrar a pujança e a estratégia da Rússia, porque o que está a acontecer no Cazaquistão é considerado terrorismo. Quer dizer, a partir do momento que as pessoas já atacam a Assembleia da República, atacam a presidência, atacam os ministérios, isso está dentro daquilo que se chama terrorismo, mesmo a nível interno. Exato. Então, aí já a Rússia, o exército russo tem legitimidade dentro dos acordos de poder agir. Agiu e conseguiu amainar a situação. É mais um ponto para Vladimir Putin. Mas, voltando ao Cazaquistão, é preciso ver uma coisa, que estava a dizer o Dr. Macmillan, é que esses países saem de regimes comunistas e encontram o Cazaquistão com uma economia próspera, devido aos seus recursos. Né? Certo. E com um crescimento econômico alto, portanto, na ordem de 2 dígitos, portanto, crescimento do PIB. Mas, ao mesmo disso, há a economia do mercado. Quer dizer, as coisas vão sendo privatizadas, se passam para privados, e depois há uma queda de preços das matérias-primas. A população sente imediatamente o problema. Quer dizer, é uma situação parecida com a Argentina, que vivia-se, portanto, no paraíso, mas quando as matérias-primas caíram drasticamente, percebe-se que tudo é privado. Quer dizer, o hospital é privado, o Estado já não tem nada, a escola é privada. Então, eu quero relacionar um pouco por aí. Exato. Mas não considera que a forma como reprimiu o Tokayev os seus manifestantes através de, com ordens expressas de atirar para matar, poderá trazer-lhe dissabores em termos da comunidade internacional? Eu entendo isso, mas também
tem que ver quando é que ele decide isso. Quando cerca de, acho que acima de 100 polícias, outros foram mortos, outros foram feridos. Então, acabou percebendo que isto parece que é uma guerra, portanto, e tomou deu essa ordem, deu essa decisão. Mas a forma como próprios cazaques, portanto, geriram a crise, é uma situação extrema, de extremar de posições, tanto para o exército, tanto como... Porque as posições estavam extremadas mesmo. Não havia um mecanismo de conversação, quer dizer, não houve um bloco representado a nível popular que pudesse sentar com o governo negociar. Exato. Há um ponto aqui, a questão da dualidade de critérios. Exato. Os que atacaram o Capitólio a 6 de janeiro não estavam armados, não mataram ninguém, as mortes, pelo contrário, foram da polícia que matou o pessoal, os manifestantes, e todo aquele pessoal foi classificado de terrorista. Quando no Cazaquistão há homens armados que atacam e matam policiais, tomam aeroportos e por aí fora, se for a ver, a retórica toda era de que eram manifestantes pacíficos. Portanto, e que o governo devia sentar e conversar com eles. Qual é o interesse de quem promove esse tipo de manipulação? O interesse é exatamente esse. O interesse é desestabilizar a grande máxima, de dividir para reinar. Não é? Porque no Cazaquistão, a questão económica, na verdade, quando diz que a questão da queda de matéria-prima não é bem assim, porque o urânio, o Cazaquistão tem 40% do urânio do mundo. Certo. E o urânio está a subir cada vez mais de cotação. Por quê? Porque há uma corrida agora para a energia nuclear. A Europa está agora a pensar em colocar a energia nuclear como na lista das verdes. A França é um dos maiores investidores na economia cazaca em termos na área do urânio. O que está a acontecer o que esteve a acontecer, aliás, é que de um tempo para cá o Cazaquistão esteve na situação de colónia, porque sim, tem as riquezas todas, mas a maioria era detida praticamente pelas empresas ocidentais. O que esteve a acontecer foi que o Estado cazaco foi tomando a maioria das ações. Portanto, há aqui uma emaranhada, uma salada bem russa aqui, não é? De fatores económicos, não é? Porque há uma ameaça ao capital estrangeiro, na verdade, quando o Estado vai tomando essas ações. Porque quando era 51%, agora uma das empresas ligadas à questão do urânio, do gás e tudo mais, já está a 70%, 80% a favor do Estado. Portanto, abalou aqui, quando se abala o capital estrangeiro para as multinacionais, há sempre consequências. Portanto, isto veio a calhar, como eu disse, veio a calhar com a questão da Rússia aí. E se forem ver, há mais duas vozes que aparecem, mas uma mais sonora, que é a questão da Finlândia. O presidente finlandês já vem a dizer que ele, quer dizer, pode aderir à NATO. Exato. Está a perceber? Porque a Rússia colocou uma das condições, que é a não aderência. Quer dizer, já se sabe que aquilo como se diz, é um suicídio para a Finlândia aderir à NATO. E a Finlândia já sofreu com a Rússia por causa da posição que, desde que a Finlândia, quer dizer, tomou a posição de não alinhada, é o que é a Finlândia. Então, é muito, quer dizer, eu penso que temos mais tempo para exatamente, acredito que o tempo é o que nós não temos, as posições são interessantes, cada um dos nossos, portanto, comentadores, os nossos analistas, pode aqui trazer. Quero agradecer a sua presença. Gostaríamos de contar consigo nas próximas ocasiões. Obrigado também, Engomano, obrigado, José Matemul, pela vossa presença aqui e obrigado a si, prezado internauta, que esteve aqui a acompanhar o nosso programa. É um prazer imenso sempre estar consigo. Contamos conversar novamente sobre a atualidade internacional na próxima ocasião, que é daqui a 7 dias. Tenham uma ótima tarde. Estamos juntos. Até a próxima.